Vamos começando então. Pessoal, primeiro, obrigado aí pela presença de todo mundo. Hoje vai ser um papo bem legal sobre práticas game changers, que nem eu estava comentando aqui, como a gente está por dentro desse mundo de remuneração variável, a gente está muito próximo, a gente acaba vendo padrões que dão muito certo, assim. É, não necessariamente da estratégia matemática ali, ou da forma de calcular a remuneração variável, mas é, jeitos mesmo de se trabalhar e coisas que você pode fazer que dão certo, né? Vou começar me apresentando aqui para vocês, pessoal. Prazer aí todo mundo, obrigado aí pela presença. Eu sou o Gabriel Siegers, eu sou CEO daqui da Split C. Eu já trabalhei como arquiteto e engenheiro de software no Santander, fui tech lead no Itaú, tech lead na Keitech também, acho que foi o 26º unicórnio do Brasil. E aí fundei a Split C, que é basicamente, nós somos uma plataforma que automatiza cálculo de remuneração variável. Eu vou explicar um pouquinho mais depois. Hoje a ideia não é falar tanto da Split C, eu vou passar super rápido, mas trazer conteúdo rico aqui para vocês. Meu background é super técnico, eu sou programador por formação aqui, mas percebi que a gente fazendo esses talks uma vez por mês, a gente acaba tendo uma interação muito legal com a comunidade, tanto de remuneração, comunidade que participa desse processo de remuneração variável hoje, né? Vou passar uns recadinhos aqui no começo. Fique à vontade para perguntar qualquer coisa. A sessão vai ser gravada, então não precisa gastar tanto aí a cabeça fazendo anotações, não, ou gravando ali, enfim, a gente está tirando as AIs para elas não ficarem. Geralmente a gente tira as AIs para elas não ficarem spamando o chat, fazendo barulho aqui. E também fique à vontade para participar, pessoal. A ideia, até hoje, eu gosto de falar que nunca virou bagunça, a gente sempre deixou livre, a gente não faz aquelas streamings onde é simplesmente unidirecional. Então, se tiver dúvida, ou levanta a mão aí, no emojizinho de levantar a mão, ou só abre o microfone e fala, Gabriel, tenho uma dúvida. Realmente, a gente até prefere quando vocês participam. Não precisa filtrar não, tá, pessoal? Vai ser um prazer imenso aí se eu conseguir de alguma forma retribuir, contribuir aí com alguma dúvida que você tenha, tá? A gente gosta de fazer esse negócio mais democrático aí, ao invés de fazer um streaming unidirecional, tá? E que nem eu comentei, fica à vontade para ir tirando as dúvidas. Então, Gabriel, você já viu alguma empresa que faz isso aqui? A gente está pensando em fazer tal coisa aqui na empresa. O que você acha disso? O que a gente tem que tomar cuidado? Vai ser um prazer enorme responder para vocês, tá? Fica até o final também, porque no final da talk a gente vai ter liberação de trial da Split C com direito a certificado. Então a gente lançou uma academy aqui da Split C que você vai praticar um pouquinho sobre dados. Então você vai aprender ali, que é inclusive dos temas hoje, a importância de saber sobre dados, né? Você vai aprender mais sobre dados e você também vai ganhar uma certificação ali. É um negócio que demora menos de uma hora, tá, pessoal, para tirar. Então, 40 a 50 minutos, você vê uns videozinhos ali, faz um exercício ou outro ali e sai certificado. E de brinde ali, ganha bastante conhecimento em lógica e dados em si, como que você conecta bases, como que você pensa de uma forma mais lógica ali, é bem legal porque você pode usar em qualquer lugar esse conhecimento, tá? Então, no final ali, a gente vai liberar, acho que a gente vai mandar no chat um linkzinho para vocês pedirem esse trial aqui da SplitC para vocês testarem nossa plataforma e praticar lógica, tá? E um caso real que a gente gosta de mostrar de alguém que aprofundou a carreira na SplitC em dados, né? E, acabou dando certo, a gente gosta de trazer esse exemplo aqui. A gente perguntou assim, né? Pô, eu perguntei para ele, né? Dúvida rápida que surgiu. A sua oportunidade na empresa tal, conhecer a Split C ajudou? E ele falou, pô, acho que foi o maior diferencial. Assim, foi, pô, que legal, hein? Então ele meio que colocou conhecimento em Split C no currículo e meio que foi encontrado ali como uma oportunidade de emprego, né? Então, tanto parte lógica quanto da Split C em si, né? Boa.
Vamos falar um pouquinho da agenda e a gente já cai direto aqui para o conteúdo, pessoal. A gente vai começar, vou dar uma rápida apresentada aqui. O que é Split C? Depois a gente vai começar a falar das práticas Game Changers, que a gente pega por aqui. Então, transparência, automação como vantagem competitiva, incentivos para além do time comercial, ao invés de pagar comissão só ali para o time comercial, como que você consegue usar incentivos para outras áreas para atingir alguns objetivos, com exemplos práticos. Sempre, né, acho que isso é uma coisa que a gente sempre coloca nas nossas apresentações, sair da teoria e abrir detalhe prático aqui, para vocês não saírem só com aquele palestrinha bonita que a pessoa fala bonito e sim com conhecimento prático. Pô, tem tal empresa que fez tal coisa, tem tal coisa que dá para fazer em tal lugar, né? Então, a gente vai trazer um pouco também a importância de conhecimento em dados e lógica e que conhecimentos especificamente por onde começar, tá? Dados é uma buzzword, né? Muito grande, onde você consegue colocar qualquer coisa lá dentro, mas a gente vai falar de forma prática, né, como sempre. E incentivos de curto prazo para dar comportamento também. A gente vai trazer um pouco dessas práticas game changers, tá? Vamos lá. Então, super rápido aqui, quem que é Split C? A gente automatiza cálculo de remuneração variável. A gente tem mais de 200 clientes hoje, já automatizamos mais de 10 bilhões de reais ali em comissão, remuneração variável, qualquer valor ali. A gente está com uma nota de NPS mais de 90 aqui, é muito raro uma empresa de software ter um NPS tão alto, a gente investe pesadíssimo em suporte e atendimento aqui para conseguir dar um atendimento fora do padrão, não ser aquele software que você manda e-mail e recebe uma resposta depois de 2 dias, enfim. Tivemos mais de 62 mil acessos nos últimos 90 dias, e aí tá aí um pool de clientes nossos ali, que confiam na SPC para esse cálculo de remuneração variável hoje, tá? Vamos fazer uma enquete rápida aqui, para a gente já cair no conteúdo de cabeça. A gente lançou uma enquetezinha só para a gente conhecer um pouquinho o nosso público e direcionar nossa apresentação. Para você responder a enquete, é só clicar nas bolinhas ali, tem umas 9 bolinhas ali, na direita embaixo, aqui, aí vocês conseguem clicar em Polls ou enquete ali, se estiver em português. E a pergunta é, né, como que a sua empresa calcula a variável hoje? Você está usando planilha, RP, BA interno, SPC ou, putz, ainda não temos variável barra comissão? A galerinha na planilha. Normalmente a planilha sempre lidera, né? As outras opções são bem pareias ali, mas a planilha segue em primeiro lugar. Boa. Legal, vou falar um pouco sobre isso também. Legal. Boa. Então, vamos cair com tudo aqui no conteúdo, pessoal. Vamos falar das práticas game changers na remuneração variável, então, tá? A primeira que a gente vai trazer aqui é transparência, tá? Existe uma pesquisa da Universidade de Cornell, lá dos Estados Unidos, que ela fez um experimento e ela viu que se você consegue mostrar a recompensa mais rápido para quem vai receber o prêmio, você consegue aumentar a performance em até 20% daquilo que você quer incentivar. Exemplo prático. Fulano, se você vender mais 3 itens desse aqui, você vai ganhar R$500. Ah, se você fizer tal coisa, você vai ganhar tal coisa. Então isso, Luciano, tem alguma dúvida? Fica à vontade aí, senão, boa, pessoal, fiquem à vontade para ir abrindo o microfone e tirando dúvidas, viu? Então, nessa parte aqui de performance, você dá transparência, nem que seja um extrato próximo a tempo real ali, você consegue aumentar a performance, porque você drive o comportamento da pessoa, né? Depois a gente vai compartilhar, acho que no link do vídeo que a gente mandar depois, né, a gente pode deixar essa pesquisa, por caso vocês queiram acessar. É bem interessante o experimento que eles fizeram, tá?
Então, o que é dar transparência? É você mostrar essa recompensa para a pessoa, no fim. Você mostrar de uma forma, ao invés da pessoa que vai receber uma remuneração variável, ela ficar sabendo com o Pix no final do mês ali, que cai na conta, você realmente dá ali uma forma dela entender aquilo. Tá? Outra coisa que a transparência traz é evitar risco trabalhista, caso a gente esteja falando de remuneração variável para CLTs, tá? Por quê? Pela nossa experiência, os processos trabalhistas mais comuns que tem relacionados à remuneração variável, comissão, etc., são quando a pessoa fala que está sendo paga errada ou que não tinha forma de validar o que está sendo pago para ela, tá? E essa transparência, falando de forma prática, pode ser tanto no extrato ali, com a lógica de cálculo, com o detalhadinho linha a linha, quanto da política em si. Então, você, por exemplo, uma coisa que várias empresas fazem para se precaver é mandar uma política para assinatura. Então, fulano, eles montam lá um PDFzinho, vamos lançar uma campanha, ou vamos lançar uma política nova de remuneração variável. Você cria um PDFzinho ali, manda para assinatura, um ClickSign, DocSign, ForSign da vida. Isso faz você evitar esse risco trabalhista também, tá, pessoal? Pouco mais sobre transparência também é esse extrato mensal que eu comentei, né? Isso evita, que nem eu comentei, né? Evita o risco trabalhista e disponibilizar esse extrato mensal detalhado da apuração, além do Olerite, tá, pessoal? Tanto para o parceiro colaborador interno da empresa quanto para o colaborador externo, tá? Um canal de revenda que receba remuneração variável, tá? Não está na enquete, não está no script aqui, mas hoje a empresa de vocês fornece ali um extrato bonitinho, com a lógica ali. Hoje, falei no chat aqui, vou mandar um oi aqui para facilitar vocês abrirem o chat. Vocês estão conseguindo mandar um extrato ali. Uma coisa que o pessoal fala que quando você não tem uma plataforminha para isso, o que é mais difícil é você ficar quebrando o Excel. Imagina que você tem, sei lá, 50 parceiros ou colaboradores que você precisa dar transparência. Você ficar quebrando em 50 Excels para mandar. Né? Em alguns casos. Legal. Ó. O pessoal tá um misto aqui em quem consegue dar e quem não consegue dar essa transparência. Mas super importante também, tá? E a gente vê que, além de aumentar resultado, você previne prejuízo de perda ou trabalhista, enfim. E no fim é mais justo, né? Também. É desafiador, tecnicamente, às vezes, mas faz sentido investir tempo nisso, tá? Temos o pessoal comentando, temos a plataforma interna que demonstra pagamentos, legal, bacana, pessoal, super bom, tá evoluído aqui. Um pouco, falando de outra prática game changer aqui, é automatizar, né? Então, basicamente, hoje a gente tá todo mundo, todas as empresas estão competindo por talento. Tem muitos profissionais no mercado, mas as pessoas que são muito boas, existe um grande risco dela trocar de empresa. E se você não dá um ambiente ou com transparência, ou que você dá de forma lógica ali, vamos falar um exemplo mais prático aqui. Imagina que a sua empresa paga remuneração variável para canais de revenda. Eu já vi várias empresas aqui, sei lá, que tem 100 parceiros externos, né? E aí esses parceiros externos, eles podem vender tanto o seu produto da sua empresa, sei lá, eles podem vender material para construção da sua distribuidora, mas podem também vender materiais de construção de outras distribuidoras. Os parceiros vão tender a vender daquele que ele sente que não está sacaneando ele, que ele sabe que vai receber certinho, né? Porque não vai ter um erro numa planilha que calculou errado quanto ele tem a receber. Esses dias a gente estava fazendo um projeto meio diferente aqui nesse PDC, a gente está testando para fazer outros tipos de cálculo, né? E aí tinha
um cliente nosso, super interessante. A gente estava testando o projeto para auditar recebimentos. Assim, eles recebem comissão de vários parceiros e a gente estava lendo vários tipos de arquivo diferentes, assim, para auditar recebimento. Outra dica, se possível, não mandem um PDF, mandem um Excel, que acho que é mais fácil das pessoas validarem, conseguirem contestar e validar o dado. Né? O PDF, putz, vai fazer a pessoa ter que passar, às vezes, por uma AI ali, para extrair os metadados. Mas, enfim, o ponto aqui é que o canal ou até o vendedor, se você tem um bom vendedor, ele vai optar para trabalhar num lugar que ele sente que ele não está sendo injustiçado, que ele sente que é justo, que não é uma empresa que, putz, a remuneração variável ficou cara esse mês. Deixa eu dar uma macetada na planilha aqui para alterar os números, para torcer os números para algo que gera menos prejuízo para a empresa. Né? Eu fiz até teve outra palestra que eu falei sobre a importância de pagar bem. Se você tem parceiros ou colaboradores que estão dando resultado para a empresa, uma das boas práticas é realmente você pagar bem essas pessoas. Né? Então, automatizar no fim acaba sendo algo que atrai mais o parceiro para vender para você, ao invés de vender para outras pessoas. Outro caso legal que a gente participou aqui também. Teve um projeto que a gente participou que tinha um SLA. Imagina que você tem vários parceiros, né? E aí, quando você vai pagar colaborador interno, beleza, é simples, né? Simples entre aspas, né? Você lança lá na folha, tem o cálculo da folha, dependendo se você paga com premiação, bonificação, comissão, etc. E beleza, você pagou, mas você não precisa de uma nota fiscal para pagar um colaborador, por exemplo. Já para pagar canal de revenda, um parceiro externo, pagar remuneração variável para um parceiro externo, você precisa recolher essa nota fiscal. E isso dá um trabalhão, porque imagina que você precisa ao invés de você só ir lá e poder fazer um Pix, você precisa receber uma nota fiscal desse parceiro. Quando você tem 100, 500, 1000 parceiros, isso começa a ficar caótico. E, como que você escala isso, né? Então, quando eu vi uma empresa, um case aqui bem legal de um projeto que eu participei, onde o SL era tanto parceiro, né, que para receber essa nota fiscal e pagar e poder liberar o pagamento, eles pediam um SLA de 14 dias para receber essa nota fiscal e poder liberar o pagamento. E aí a gente, enfim, participando de toda a automação desse processo, né, ler a nota com AI, etc. E aí a gente automatizou e a gente passou a dar feedback instantâneo. Ele subiu a nota, vê se tem algo errado na nota, porque às vezes o parceiro emite errado, vai e volta o pagamento, fica demorando para receber. Então, tudo isso vai fazendo você ter pessoas e empresas que preferem vender para você, preferem prestar serviço para você do que para a concorrência. Né? Quando você tem um ambiente transparente, justo, que paga rápido para essas pessoas. Né? Falando um pouquinho também de coisas que a gente vê que são game changers, é você não se limitar a pagar só para o time comercial. Toda vez que a gente fala de comissão, remuneração variável, a gente pensa muito em vendas, né, o time comercial. Mas eu vou mostrar para vocês que, sendo criativos, vocês conseguem incentivar qualquer tipo de comportamento. Então, vocês não precisam se limitar só ao time comercial. Eu vou pegar alguns exemplos aqui que a gente viu na prática, que basicamente o que eu quero incentivar? Tal coisa. Beleza, então vamos pensar numa política que eu consiga incentivar tal comportamento, né? Deixa eu compartilhar outra tela aqui para mostrar uns exemplos práticos. Beleza. Eu vou mostrar alguns aqui, né? A gente já viu coisas muito diferentes. Eu tenho uma apresentação só disso, né, no último Split Talks, não sei quem participou. E, basicamente, vou dar alguns exemplos aqui, só para... E a ideia não é vocês, isso não tem nada a ver comigo, né? A ideia é vocês pensarem e falar, como que eu consigo aplicar isso na minha empresa, né? Com coisas parecidas. Então, vamos lá. Imagina que
a gente já pegou, por exemplo, casos de remuneração variável, onde mecânicos e time de atendimento ali, né, time de operação, estava ganhando remuneração variável. Então, geralmente nesse caso é focado em produtividade. Então, por exemplo, se você precisa incentivar a produtividade, vamos dar alguns exemplos. Pô, você tem uma premiaçãozinha para cada OS atendida, ou putz, por margem, por exemplo. Pô, eu estava estimando nesse atendimento gastar R$ 100, mas pô, consegui fechar com R$ 500, então minha margem ficou 80%. Enfim, você pagar com base em margem também é um negócio que você consegue para incentivar comportamento aqui de atendimento. Produtividade também, então a gente já viu o caso onde você pega horas faturadas versus gasta. Então eu estimei que, putz, isso aqui ia levar 10 horas, mas consegui adiantar aqui e fazer super rápido e isso foi entregue em 5 horas, por exemplo, né? Outros exemplos, esse aqui eu acho, esse aqui é sensacional, porque é muito criativo, não tem nada a ver com o nosso mercado, mas eu gosto de citar, que tinha isso é um empreendedor Endeavor, a gente participou uma, de uma aceleração da Endeavor, que é para empresas de alto crescimento e para empreendedores, empresas que são inovadoras, né? E tinha um rapaz que estava empreendendo já na segunda empresa, e só que, by the way, ele era dono de um restaurante também, que ele tinha. E ele estava com uma dor que era a seguinte: no restaurante estava difícil de deixar escalável, tudo dependia do dono. Então, tá acabando sei lá, tá acabando a farinha. Pô, chama o dono para ele ir lá e comprar, negociar com o fornecedor e comprar. Tá acabando tal coisa. O que ele fez? Olha que criativo que ele fez para conseguir automatizar e incentivar comportamento fora do time comercial. Ele criou um Pipefy, sabe que é Pipefy é um softwarezinho que você cria um formulário, você consegue ter como se fosse um Kanban que você vai evoluindo cards, você consegue automatizar alguns fluxos assim, que é super interessante. Inclusive são clientes nossos, né? E quem reportasse produtos que estavam acabando, que precisavam ser comprados, ele pagava uma premiaçãozinha. Então, R$ 100, por exemplo, né? R$ 100 você reportou ao menos 2 produtos faltantes. E aí ele foi automatizando esse fluxo para o próprio Pipefy já mandava e-mail para os fornecedores falando que ele queria cotar e comprar mais produtos. Olha que criativo isso. Então, vejam que se você for criativo e você souber que problema você quer resolver, você consegue usar a remuneração variável como uma estratégia. Não só como, beleza, né? Tem que pagar comissão para o time comercial, vamos fazer do jeito tradicional aqui, né? Então, esse é um dos exemplos que eu gosto muito de reforçar, bem prático aqui de você pagar a remuneração variável além do time comercial, tá? Eu vou citar outro exemplo da Split C já também, que é uma das coisas que foram game changers aqui na Split C, que deram muito resultado. Vou dar mais um exemplo de remuneração variável fora do time comercial, que mudaram o jogo aqui na Split C, tá, pessoal? Dúvidas até aqui? Alguém? Acho que eu vou fazer vou lançar uma pergunta aqui para vocês, ou abrirem o microfone ou responderem aqui no chat. A sua empresa hoje paga só para o comercial remuneração variável ou paga também para outras áreas? Só comercial. Mas vai dando algumas ideias, né? Comercial e logística, legal. Tem bastante oportunidade. Outras áreas, legal. Mas é normal, tá, pessoal? Também é muito comum você pagar remuneração variável só para o comercial. Porque, querendo ou não, traz um nível de complexidade também desafiador. Como que você dá previsibilidade de fluxo de caixa, né? O Marcos comentou ali, hoje pagamos também para logística por caixa produzida. Pô, legal, já você começa a conseguir drivar comportamento, né? Legal, de compras também, né? O de compras eu já vi, acho que às vezes pelo percentual de desconto negociado, isso é legal também. Muito bom. Legal. Uma coisa que, se você participa desse processo de remuneração variável, que é um diferencial, ele é um pouco sutil, mas faz diferença. É conhecimento em dados e lógica, tá? A gente percebeu que existe uma altíssima relação
de talentos, pessoas que conhecem sobre dados e empresas de alto crescimento. O que é conhecimento sobre dados, né? Porque dados, se você pegar as buzzwords, vai vir um monte de gente falando, não, porque meu data lake com meu data warehouse junto com com meu banco de dados, do conhecimento em dados e lógica começa um pouco mais simples. Antes de você pensar em infraestrutura, TI, é você saber conectar dados. Então, eu tenho uma tabela de vendas, mas eu só pago comissão depois que o boleto foi baixado na minha tabela de boletos, por exemplo. Pô, você sabe hoje conectar esses dados? Se precisar fazer um PROC V ali para conectar esses dados, você sabe fazer? Se eu precisar fazer uma análise de uma tabela dinâmica, então eu quero ver quantos boletos foram pagos de um determinado produto. Fazer uma tabela dinâmica no Excel, sei lá, agrupa por tipo de produto e depois filtra só os boletos que estão pagos. Então, ou soma C também, é uma coisa, essa fórmula é um pouquinho mais chata, mas é um dos mais avançados quando você começa a estudar um pouco sobre dados, mas também é muito boa para você fazer alguns tipos de cálculo. Eu gosto muito de citar esses três porque são a gente sai um pouco das buzzwords, né, das palavrinhas que estão na moda e a gente começa a falar de forma prática, né? É, então, quando você tem esse conhecimento de dados, você consegue trazer clareza para o seu time. Ao invés de ser é, abstrato, aquela política que você está criando, você passa a ser concreto. Falando de forma, trazendo mais dados aqui, né? Quando você tem conhecimento sobre dados, quando seu time conhece sobre dados, você traz clareza para definir regra lógica. Então, não é uma regra que, esse mês o gerente falou que o fulano bateu uma meta. Não. Putz, se isso não está no CRM, não está lançado em algum lugar, eu não vou. Tipo, você consegue definir regras lógicas ali que não são com base em opinião ou feeling ali, né, para pagar remuneração variável. E que drivam resultados, né? Então, uma dica, um pouco mais de dica prática, né? Então, a primeira dica prática é, se você ainda não conhece isso aqui, esses três coisinhas aqui, eles dão uma noção muito legal sobre dados, é muito legal pegar, tá, pessoal? Inclusive, depois peçam acesso na, na Academy da Split C, caso vocês queiram estudar sobre isso aqui, tem um exercíciozinho para cada uma dessas três coisas, para vocês aprenderem também. Não é fazendo eles no Excel, mas vocês vão entender o que é via Split C, tá? E outra dica prática que a gente dá aqui, vocês já participaram de uma discussão que às vezes começou a ficar confuso, e aí quando você nem sabe mais o que você está discutindo, a cabeça começou a ficar meio esfumaçada. Uma dica super prática que eu dou aqui é, toda vez que a gente está tentando resolver um problema meio complexo ou que está confuso, se pergunta, qual problema que a gente quer resolver mesmo? Ser drivado pelo problema vai ditar as possíveis soluções. Uma coisa que a gente faz na prática aqui nesse PC, a gente quer resolver tal problema. Então, solução 1, solução 2, solução 3. A gente dá as ideias e a gente escolhe uma das ideias. Mas começar pelo problema faz a gente não viajar na solução. Tá? E conhecimento sobre dados e lógica faz você conseguir conectar os dados para resolver esse problema específico, tá, pessoal? Outra, outra dica que eu vou comentar aqui é drivar comportamento. Então, no fim, isso a gente vê esses incentivos, os incentivos de longo prazo, eles demoram para surtir efeito, são importantes também porque, querendo ou não, times sênior, né, diretores, executivos, eles muitas vezes a atividade deles é mais longo prazo, mas você tem resultado mais rápido se você consegue definir uma política de incentivo de curto prazo para drivar um comportamento, para direcionar um comportamento, tá? Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos lá. Na Split C, a gente sempre, uma das coisas que a gente sempre cuidou muito é para
deixar o cliente feliz o mais rápido possível. E, pô, como que eu penso uma remuneração variável? O que, que tem a ver, né? Uma remuneração variável para deixar o cliente feliz o mais rápido possível, né? E aí a gente tem um time chamado CS, que é Customer Success, né? Sucesso do cliente. Que a gente, pô, o que, que a gente vai pensar, pô, o que, que a gente vai fazer aqui para resolver e a gente conseguir incentivar nossos colaboradores a deixar o cliente feliz o mais rápido possível. E olha só o que a gente fez. A gente montou uma política de remuneração variável que com mais rápido a gente atinge um aha moment, que a gente diz, que esse aha moment é o momento que o cliente fica feliz com o nosso software. No caso da Split C, que momento que é esse? A gente definiu esse aha moment. Então, na Split C, o que é o nosso aha moment? É quando uma empresa que levava dias calculando remuneração variável no Excel, às vezes semanas calculando, aperta um botãozinho na Split C, pum, o cálculo está pronto. Então, isso é um dos nossos aha moments, a gente falou. Beleza, então esse é o momento que o cliente, nossa, pô, vou conseguir, ganhei 3 semanas por mês aqui, porque eu não tenho que mais ficar calculando no Excel, revirando planilha. Beleza, a gente definiu isso. Depois a gente começou a pagar até uma mensalidade. Então, por exemplo, se o nosso time entrega, deixa o cliente feliz em menos de 30 dias, a gente paga às vezes até uma mensalidade inteira, assim, às vezes é bem relevante o valor que o analista ganha, mas também o analista fica, essa premiação, né, deu muito resultado pra gente. Essa foi game changer pra gente, porque era um problema que a gente, existe um conflito de interesse entre o nosso cliente já estar pagando e o nosso time de atendimento se esforçar pra caramba para conseguir deixar esse cliente feliz, né? No fim, às vezes para você conseguir deixar o cliente rápido, precisa ter garra ali, precisa quebrar a cabeça com cálculo complexo. Nosso trabalho de implantação no SPC é super complexo. A gente pega umas planilhas, não sei se vocês participam desse processo, mas pô, às vezes vocês são criativos com as fórmulas, assim. Então a gente pega umas fórmulas gigantescas e precisa implementar no SPC e é super complexo. Isso foi uma das coisas que foi game changer aqui. Então esse é um exemplo fora do comercial que a gente, pô, o que a gente consegue fazer para resolver tal problema? Então, problema. Pô, velocidade de implantação. Quero deixar o cliente feliz o mais rápido possível. Solução 1, solução 2, solução 3. Aqui a gente escolheu foi pagar remuneração variável. Quanto mais rápido, mais remuneração variável ele ganha. É, a gente paga, né? Depois de receber o dinheiro do cliente, a gente paga para o time de implementação. Né? Outra coisa de dica aqui, você não precisa se comprometer também tanto. Você pode lançar uma campanha. Então, ó, time, a gente vai testar uma campanha nos próximos 3 meses, no próximo trimestre, para ver se tal coisa vai dar certo. Então, por exemplo, a gente está começando recentemente a lançar algumas campanhas para ver se dá certo. E se der certo, a gente transforma deixa para sempre, por exemplo, né? Isso é uma das coisas que faz você se comprometer menos com os colaboradores, porque uma vez que ele acostuma com aquilo, é difícil de mexer também, né? Mas uma dica é você lançar com data, prazo, para você não se comprometer tanto aqui, tá? Uma dúvida que eu tenho aqui para vocês, né? Você, quem aqui participa do processo de remuneração, assim, calcula, participa da política, assim, tipo, você participa hoje desse processo de cálculo? Mandei aqui no chat se vocês participam. Aí. Ah, legal. Ah, legal. Então, deu alguma ideia para vocês, pessoal? Tem alguma dúvida? A gente. Pô, legal, pessoal. Participa. Podem mandar dúvidas, tá, pessoal? Espero que vocês estejam curtindo aqui o papo. É, a ideia é vocês interagirem. Então, perguntarem, Gabriel, vocês já pegaram ou tem dicas para resolver algum problema ou alguma área? Senão a gente vai acabar até antes da hora aqui, pessoal. Fiquem à vontade para tirar algumas dúvidas. Vou dar um tempinho. RH, pô, RH é legal. O José mandou aqui.
Eu já vou responder você, José. Quem mais aí? Legal. O que, que eu já vi de RH? Boa pergunta. O RH, o que eu já vi é um pouco mais tradicional. Eu vi, tem aquele modelo tradicional de headhunter, né, que você paga um salário, 1,2 salários para uma empresa externa. Eu já vi remuneração variável para RH interno, num modelo onde se o colaborador permaneceu mais de 3 meses, ou se passou do período de teste, ou 3 a 6, ou 6 meses até já vi, você pagar uma parte do salário para o analista que encontrou aquele talento, né? Geralmente, o que eu vejo também para RH não é o salário inteiro, porque você já está pagando um salário do analista de RH e é o trabalho dele, teoricamente. Só que para ele conseguir sair e atingir talentos altíssimos, né? Eu já vi pagando tipo 50%, por exemplo, ou 30% do salário da contratação, ou então até um valor fixo, que aí você não tem o conflito de interesse de oferecer salários grandes para as pessoas, né? A pessoa pediu 5 mil de salário, pretensão salarial para RH, beleza, tá 10 aqui para você ganhar mais remuneração variável. Você pode ir brincando com essas variáveis para atingir aquilo que você quer, né? Boa pergunta. Legal, o Carlos mandou aqui uma dúvida. Ali no assunto de RV para demais áreas, exemplos de indicadores que seriam aplicáveis ao setor de departamento pessoal. Legal. O que eu já vi de remuneração variável para departamento pessoal, sem falar de contratação, tá? Falando um pouco de departamento pessoal em si. Eu já vi um pouco, era um pouco mais a nível de grupo, eu não vi tanto individual ali, incentivo curto prazo individual, se não fosse para contratação. Eu já vi incentivo médio prazo e longo prazo, tipo uma PLR, uma bonificação com base na nota da área. Então, vou dar um exemplo mais prático. O que eu já vi? Era um PLR, onde tinha a nota da empresa, a nota da área de atingimento dos objetivos que a área contratou, e depois a nota individual. E aí a nota individual tinha um peso menorzinho nesse caso, a nota da área tinha um peso maior e a nota da empresa também tinha um peso um pouco maior. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo. A nossa meta de RH aqui na Split C, a gente tem uma avaliação e a gente tentou transformar essa avaliação em dados. Então a gente tem uma nota de 1 a 5 para vários quesitos que a gente dá para os colaboradores, né? E o nosso objetivo, para deixar isso lógico, foi aumentar essa média. Então a gente quer aumentar a nossa concentração de talento aqui na Split C. Então a gente tem um objetivo bem claro ali para o nosso time de departamento pessoal, que é aumentar a nossa concentração de talento, segundo a avaliação dos gestores, né, em média. E a gente fez algumas continhas para deixar essa um pouco menos opinativo, né? Legal. Alguma iniciativa de vocês com algum programa de pontos, iFood? Legal. Boa pergunta. A gente já viu, então, falando um pouco de campanha, né? Deixa eu, aqui, cadê? Falando um pouquinho de campanhas, estão ótimas as perguntas, viu? A gente já viu bastante. Não, esses dias eu fui dar uma olhada. Não tá tão fácil de você comprar cupons iFood hoje em dia, mas tem muitas plataformas. Não é o nosso foco como Split C, mas tem muitas plataformas que você consegue comprar premiações ou dar um cartãozinho de premiação para o colaborador. Então você consegue dar sei lá, um cupom de desconto da Amazon, sei lá, um cartãozinho Minecraft, sei lá, aqueles cartões de presente, né? Existem umas outras empresas, acho que a gente até fez uma talk aqui com a Cashin, Cashin, que o foco dela era essas formas diferentes de pagar o colaborador fora dinheiro, né? No fim é dinheiro, né? Uma premiaçãozinha ali, né? Nossa, tá muito boas as dúvidas, pessoal. Então, Mariana, já trabalhei com PLR semelhante à sua, Gabriel, mas indicador individual variável com o nível do cargo. Legal. O que a gente viu também é o target, né? Então, áreas mais sênior tem um target de PLR de até 10 salários, 5 salários, áreas mais júnior, sei lá, 1 a 3, por exemplo, né?
E aí, se você não sabe o que é target, o nosso último Split Talks, depois só dá uma olhada no nosso YouTube, a gente entrou bastante no detalhe da fórmula matemática de como calcular um target, tá? Foi bem legal, porque a gente entrou super na prática, só assistindo o nosso YouTube da Split C, se você quiser aprender um pouco mais sobre como calcular em si. Patrícia, exemplos de indicadores para a equipe administrativa de vendas, suporte à equipe de vendas, supervisores e gerentes. Legal. Para a equipe administrativa de vendas, suporte à equipe de... Ah, entendi. Meu, uma coisa que a gente já viu aqui também, para o time que não está lá na ponta vendendo, e sim o time de RevOps ali, o time de operações de vendas, a gente já viu com base no time, assim, então o time batendo meta, ele ganhava um target, então, meu target, se o time bater meta, é ganhar 3 mil. É um pouco mais difícil, porque não é fez tal coisa, ganhou tal coisa, né? Para essas áreas um pouco mais de suporte, não existe um aha moment palpável ali. Putz, fiz tal coisa, existe um ganho muito grande nisso aqui. Ele vai fazendo várias atividadezinhas que o time bate meta, né, Patrícia? Mas boa pergunta. Você tem criativo às vezes. Alguém abriu o microfone e fazer alguma dúvida? Fique à vontade aí, tá? José. Vou lendo aqui. Pode falar aí, quem tiver Kaique, quer tirar alguma dúvida, fica à vontade. Senão... Então, boa. Beleza. Indicadores para DP. Legal. O José está dando umas ideias aqui, né? Então, indicadores para DP. Falhas na folha, obediência a prazos de recolhimento. Legal. Tem são bons indicadores que dá para usar como ideia. Se é um problema que você quer resolver, dá para tentar usar esses indicadores. Bruno Soares aqui. Dúvida? Pensando em remuneração variável para a área comercial, tem alguma referência ou média para porcentagem de RV versus faturamento que o mercado vem praticando ou que seja considerado saudável? Essa pergunta é muito boa. Por quê? Eu odeio responder pergunta de forma abstrata, mas infelizmente depende, e depende do quê, para ser mais específico? Da margem do produto que você está vendendo. Se você está vendendo software, você consegue pagar, às vezes, quando você vende software recorrente, software é uma margem muito alta, é de 70%, 80% de margem bruta, por exemplo, de empresas de software, né? Então você consegue pagar uma remuneração variável muito alta. Então, por exemplo, o que eu falei ali, uma mensalidade inteira de um cliente. Quando você está vendendo, então, 80% de uma mensalidade de um cliente, 70% de uma mensalidade de um cliente, 60%, enfim. Quando você está numa empresa, não sei o que é a sua empresa, mas se você está numa empresa de varejo, onde a margem bruta é bem menor, não dá para você pagar 60%, né, obviamente. O que a gente vê de média é de 1 a 3%, né? Mas essa é uma boa pergunta. Eu nunca parei para avaliar a remuneração variável versus faturamento em si. Eu diria que hoje, em média, se eu fosse falar da nossa empresa aqui, gira em torno de... Depende do atingimento das pessoas, mas de 1 a 4% aqui da Split C, eu diria, do faturamento aqui mensalmente falando, tá? De cabeça, fazendo conta de padeiro aqui da Split C, a gente paga bem, tá? Não usa a gente como parâmetro, mas a gente paga de 1 a 4% do nosso faturamento mensal hoje de RV, tá? Mas porque é estratégia nossa, software tem margem um pouco maior também, tá? Então tem que pesar ali. Boa pergunta, Bruno. Verônica mandou aqui, ó. O que você viu de incentivos de campanhas que deram certo para vendedores e quais gatilhos, com os pagamentos de gift ou premiações para não envolver salários e campanhas para representantes de vendas? Legal. Deram certo. Vou falar por experiência própria, uns casos bem práticos aqui, tá, Verônica? O que deu certo? No começo da Split C, a gente pagava, vendeu, ganhou, vendeu, ganhou. Só que o que a gente percebeu? Às vezes, vendedores que não performavam tão bem, eles ganhavam muita grana, porque, sei lá, eles recebiam 100 leads, né? 100 clientes, fechavam uma conta gigantona, ganhavam uma puta grana, e não necessariamente esse vendedor era tão bom assim. Então, o que deu certo, que deu pra gente equilibrar? A gente fez meio que uma continha para metade da grana que ele ganha no trimestre ser um bônus por atingimento de meta, metade ser vendeu, ganhou.
E aí a gente consegue agora, paga uma, beleza, vendeu, você tem lá uma segurança que já vai ganhar uma graninha para ficar incentivando o curto prazo, só que aí no fechamento do trimestre você pode ganhar uma bolada ali, uma grana a mais, se você bater meta. Então a gente conseguiu equilibrar a performance com o incentivo curtíssimo prazo que é vender ou ganhou, por exemplo, tá? Isso foi um aprendizado forte aqui, porque a gente estava pagando muito para quem não necessariamente performava muito bem aqui, segundo outras métricas, por exemplo, percentual de fechamento, enfim, né? Mas ótima pergunta, isso com base em experiência própria aqui, né? Ragnes, deixa pra gente que é aqui o link do vídeo do YouTube de como tá. Ah, legal. Ô Ivão, você pode pegar o link do YouTube de como calcular target? Teve o nosso último talk, foi muito legal, porque foi super matemático ali, foi muito prático também. Robson, mas eu vou. A gente tem mais 5 minutinhos aqui para ir bater esse papo aqui. Depois vou dar os recadinhos finais. Mas basicamente a talk era mais ou menos essa, tá? O objetivo. E aí, Robson mandou aqui, ó. Pensando em RV comercial, o que você acha que funciona melhor? Pagamento de comissão mais produtividade ou somente produtividade ou somente comissão? Legal. Eu acho que eu respondi um pouquinho, né? Acabei respondendo essa pergunta um pouco junto, né? Eu gosto de. Legal. É, eu gosto de equilibrar o pagamento de comissão com gatilho e batimento de meta. Então, uma parte da grana você vai pagando conforme a pessoa bate e uma parte da grana você paga conforme batimento de meta, né? Tem times que combinam mais com produtividade. Então, um time de prospecção, um time de de pré-vendas, né, que a gente chama, geralmente ele está um pouco mais atrelado a atividades e a produtividade. Mas eu gosto muito para o time comercial, pelo menos, incentivar o resultado. Então, não, por exemplo, eu não gosto muito da ideia de, pô, você fez mais de 100 ligações no mês, está aqui R$ 200. Não gosto muito disso, assim, porque eu gosto de incentivar mais fundo de funil para algo que realmente dê resultado, né? No fim, pô, que problema eu quero resolver? Ah, aumentar a receita da empresa. Então, beleza, como que eu aumento a receita da empresa? Não necessariamente é colocando alguém para fazer 100 ligações, e sim, pô, é, mais fechamento de contrato, mais agendamentos de reuniões, né? Meio que fundo de funil ali, para realmente serem coisas que estão um pouquinho mais próximas do resultado. Aí Leandro mandou aqui também. Uma boa forma é encontrar a razão entre CMV e margem de contribuição do vendedor. Legal. Boa forma de encontrar a taxa de comissão ideal. Que é. Nossa, CMV eu não conheço ainda esse termo, Leandro. Não sei se você está com o microfone aí, se quiser apresentar para a gente essa dica de razão entre CMV e margem de contribuição. Ah, custos de venda de mercadoria. Ah, perfeito. Isso para venda de produto físico, né? Legal. Boa. A gente, mercado de distribuição e varejo, a gente vê muito essa entrada da margem em si, né? Ó, o Ivo mandou nosso último toque com fórmulas matemáticas, ele tá muito prático, tá, pessoal? Então, a gente abre aqui e fala, dando um spoiler aqui, meio que para quem vai assistir, mas basicamente a gente abriu esse desenho aqui e a gente trouxe as fórmulas mais comuns de cálculo. Ah, então é pagar uma porcentagem sobre a venda, é uma quantidade vezes valor fixo, atingimento de meta vezes salário, atingimento de meta vezes target. Então a gente foi fazendo casos bem práticos aqui e os prós e contras de cada um dessas fórmulas matemáticas. Essa toque ficou bem legal, tá? Então, Carlos mandou aqui. Vejo que algumas empresas focam mais em incentivos ao comercial, mas poderia também direcionar incentivos administrativos, suporte e vendas, concordo? Eu gosto bastante, tá? Suporte, vendas, a gente vê muito, trazendo algumas coisas práticas aqui. NPS, produtividade também, então, a gente atende algumas empresas de call center que usam muito NPS, absenteísmo, às vezes tem muita rotatividade, para o gerente ali, você evitar a rotatividade de funcionário, o NPS do atendimento, a gente vê o tempo que demorou para resolver os problemas, médio até, né, resolver o problema de forma final. Qual o pior modelo de incentivo que vocês acreditam, pensando em distribuidores? Nossa, boa pergunta. Eu acho que pior, boa pergunta.
Eu acho que distribuidor pensando, se for um canal externo, tipo um representante comercial autônomo, eu não vejo muito meta. Quando você tem representante externo, tá? Então eu não vejo o pessoal usando muito meta porque é, pode categorizar vínculo trabalhista se for esse tipo de distribuição que você está perguntando, tipo RCA, representante comercial autônomo. Então, geralmente é um pouco mais de percentual ganhou, vendeu, ganhou ali. É, mas para distribuidores usam muito margem. Eu vejo que a margem da venda usa muito no cálculo também, tá? Eu não sei dizer um modelo ruim assim, talvez. Mas sei dizer uns bons que a gente vê para distribuição aqui. E aí, para finalizar, quais sugestão vocês têm para remunerar equipes de sellout em varejo? Exemplo, demonstradores de produto em loja de cliente, remunerar por peça vendida, seu faturamento. Legal. Pô, varejo, a gente vê muito percentual simples, só que tem algumas técnicas muito interessantes, tá, Ana, que a gente já viu no mercado. Vou dar, então, vendedor em loja, por exemplo, né? Então, 1 a 5%, dependendo do produto, e aí a gente vê umas estratégias de, pô, eu preciso, sei lá, tal produto tá, eu preciso escoar mais esse produto. Você cria uma campanhazinha para pagar um percentual a mais, e aí você divulga de uma forma fácil num dashboard ou alguma plataforma, né? Ou Split, né? E aí, outra coisa que eu já vi muito interessante para varejo também é, se der desvio de caixa, a remuneração variável de todos os colaboradores é diminuída de acordo com o desvio de caixa que deu. Isso é muito interessante porque você consegue colocar todo mundo como um guardião do caixa da loja ali. Isso é uma estratégia bem legal, tá? Então, de dicas eu daria essas duas de desvio de caixa muito interessante e se você quer escoar algum produto a mais, você pode lançar campanhas específicas ali, né? Existem indicadores adequados. Nossa, muito boas perguntas. Não sei se vai dar tempo de ler todas agora, mas que bom que vocês estão participando bastante. Agnes, existem indicadores adequados financeiros operacionais que cada situação, na hora de criar um plano de RV? Eu acho que a gente já viu de tudo, assim, no fim não tem, a gente vê padrões, a área comercial geralmente são esses indicadores, a área de atendimento geralmente são esses outros, a área de, sei lá, advogado, pagar remuneração variável de advogado, a gente já viu, sei lá, advogados que fazem saving de impostos, né, aí eles ganham uma porcentagem de quanto eles economizaram de impostos dos clientes. Varia bastante de área para área, não tem ali um indicador específico, no fim depende do que você quer incentivar, né. Quando o modelo fica muito complexo, o Gabriel mandou aqui, né? Dificulta o entendimento do time e acaba virando um modelo ruim. É verdade. Isso é um negócio que a gente falou até em alguns talks. No fim, tenta deixar simples, só que incentivando aquilo que você quer. Do mais importante para o menos. Não coloca um monte de gatilho, 15 gatilhos diferentes, que senão também perde um pouco daquele efeito dos 20% de performance, né? Da transparência fácil, do colaborador entender fácil que grana que ele vai ganhar. Né? Poderia citar um modelo interessante bom para distribuição própria. Ah, tá, colaborador interno. Aí, pô, pensar. Meta, você pode, assim, depende do que você quer incentivar, mas, pô, se é com o time interno, mas é basicamente uma metas, eu colocaria. Meta para trabalhar problema de turnover. Já vimos meta de turnover, já, principalmente para gestão, a gente já viu aqui. Tem que tomar cuidado pro gestor não ficar retendo um monte de pessoas que não performam bem também. Mas já vimos alguns cenários assim também. Pessoal, e aí, pô, essas perguntas foram muito legais. Espero que vocês tenham curtido. A gente que está por dentro aqui do mundo, a gente acaba. Espero que vocês tenham, de alguma forma, conseguido tirar alguma coisa. Dois recados importantes aqui, e aí eu vou ler umas perguntinhas finais aqui, só para a gente finalizar, que a gente só tem mais um minuto. Mas a gente vai mandar aqui no chat esse link aqui, e nele você vai conseguir tirar uma certificação em Split C. Menos de uma hora você consegue fazer uns exercícios, você vai treinar aquele PROC V, Soma C e tabela dinâmica, que a gente falou no começo. É muito legal, porque além de conhecer Split C, para ver se pode realmente resolver um problema da sua empresa, você vai praticar ali sobre dados, tá? Você vai receber um convite, se você se aplica nesse formuláriozinho, aí deixa eu já mandar aqui, né? Deixa eu mandar aqui esse link já para facilitar para vocês. E aí,
As primeiras 20 pessoas que se inscreverem aqui, a gente vai conseguir dar esse acesso. E a gente só vai avaliar a viabilidade, tá? Se a gente avalia a viabilidade de liberar seu acesso. É só clicar em documentação. Na esquerda embaixo vai ter um botãozinho escrito documentação. E aí você consegue fazer a nossa Academy, tá? E a gente deve mandar uma mensagem no WhatsApp também, caso você tenha alguma dúvida, você pode tirar com a gente, vai ser legal. E também a gente tem uma comunidade no WhatsApp, pessoal. Se você tiver dúvida, você pode perguntar na Academy ou no nosso WhatsApp. Façam parte da nossa comunidade. Tem a gente lançou a comunidade para a gente fazer esses benchmarks. O pessoal pergunta lá, pessoal, o que vocês já viram para fazer tal coisa? Então, escaneia aqui opa! No modo tela cheia. Participa da nossa comunidade lá, que tem uma troca bem rica. Aí, ó, o Ivo mandou 2 links importantes, então um para participar do nosso comunidade do WhatsApp, outra para você pedir um acesso na SplitC para testar e ganhar uma certificação sobre especialista em dados, tá? E aí, última perguntinha do Flávio para a gente finalizar. E, pessoal, queria agradecer a todo mundo, mas é estratégico adotarmos a mesma política de remuneração variável para representantes autônomos e funcionários próprios, considerando a diferença de vínculo. Legal, eu gosto da ideia de ser um pouquinho diferente. O comercial externo, a gente vê... a gente sempre vê uma certa diferença. Porque funcionário próprio, querendo ou não, a gente geralmente está pagando salário, então você não precisa pagar tanta remuneração variável. Para o funcionário externo, você precisa incentivar ele a vender para você e não para outros colaboradores, não para outros parceiros, né? E aí, você, às vezes, precisa incentivar um pouco mais, porém, às vezes você consegue chegar numa capilaridade muito boa ali, tá, Flávio? Pessoal, eu queria agradecer bastante a presença de vocês. Espero que tenha sido, de certa forma, contribuído aí para o conhecimento de vocês. Entrem na comunidade, peçam o trial da SplitC, o acesso de 14 dias lá. Só clicar depois que você conseguiu o acesso, é só clicar em documentação e fazer nossa certificação, caso você queira. Você vai ganhar conhecimento de dados e ficar fera ali para ter treinar raciocínio lógico e de brinde ganhar uma certificação em especialista em dados. Pessoal, obrigado a todo mundo. Tentei correr aqui para trazer todas as perguntas, mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo, viu? Valeu. Até a próxima. Boa, valeu, pessoal. Até a próxima edição. Ótima quarta para todos aí. Nos vemos em breve. Valeu. Depois eu mando a gravação e o PPT para vocês aí. Valeu. Fechou? Valeu.